Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Vinícius Oliveira e este é o canal Learn Code Club. Neste vídeo, a gente vai começar a desenvolver então uma API REST utilizando a linguagem de programação Java mais o Quarkus Framework. Para a gente conseguir desenvolver essa API por completo, nós vamos dividir essa tarefa em 3 vídeos, ok? Então, fica comigo e a gente começa em seguidinha. Muito bem, pessoal. Então, para a gente dar início ao desenvolvimento da nossa API REST com o Quarkus Framework, basicamente o que a gente vai desenvolver aqui é uma API REST que vai salvar, então, num banco de dados em memória, que a gente vai utilizar o H2. Nesse banco de dados em memória que a gente vai utilizar, nós vamos salvar, então, alguns dados bem simples relacionados a um cliente, a um customer. Ok? Então, nós vamos salvar ali alguns dados como nome, idade, endereço e coisas relacionadas a um cliente, ok? Nós vamos simular endpoints relacionados a um cliente. E o que a gente vai criar? A gente vai criar, então, um endpoint específico para fazer a criação de um novo cliente no banco de dados, ok? E nós vamos fazer também um endpoint específico para buscar os clientes que foram salvos e criados nesse banco de dados. Ok? Para isso, a gente vai utilizar, então, o Panache Repository, ou seja, nós vamos utilizar ali o Hibernate e nós vamos, então, entender como é que o Quarkus trabalha com essas bibliotecas específicas para inserir informação e também para buscar informação no banco de dados. Ok? Então, para a gente começar a desenvolver a nossa API REST, eu vou tirar aqui minha autointrodução, minha imagem, e nós vamos acessar o site. Você pode acessar o site Quarkus.io e ir aqui no botão Start Coding, ou acessar diretamente o Start Coding no code.quarkus.io, ok? No momento que a gente está aqui, a gente vai criar então o template da nossa aplicação. Aqui eu vou deixar o nome da aplicação, do artefato, como já está no padrão. A versão, eu vou utilizar a versão 11 do Java, ok? E eu vou colocar, então, nas dependências, as bibliotecas utilizadas para esse projeto, eu vou colocar o REST Easy Reactive JSON para trabalhar com os nossos endpoints GET e POST, ok? E também vamos colocar aqui, então, a dependência relacionada ao banco de dados H2, ok? Que é um banco de dados em memória. E também o Hibernate ORM with Panache, ok? Então, a gente coloca aqui. E agora, o driver JDBC, a gente pode colocar aqui o H2. Tendo isso pronto nas nossas dependências, ele já lista aqui as dependências que estão nesse projeto. Então, é o REST Easy, para a gente trabalhar com nossos endpoints de REST. O Hibernate ORM, para nós trabalharmos com a nossa entity, que vai salvar a informação no nosso banco de dados, e o JDBC Driver, que é o driver específico do H2, que é o nosso banco de dados em memória. Depois que nós selecionamos estas dependências, o que a gente faz? A gente vem aqui em Generate Your Application e faz o download do zip, salvando isso numa pasta específica. Ok, pessoal? Então, eu vou criar uma pastinha nova aqui. E vou salvar o meu código do meu template dentro dessa pasta. Pronto, tendo isso feito, eu agora vou abrir esse código na minha pasta. Vou extrair ele. E aqui eu tenho o meu código fonte. Depois, o que eu faço? Abro a minha IDE favorita, pode ser aí o IntelliJ IDEA, que é o que eu utilizo, o Eclipse, o NetBeans, a IDE que você julgar
melhor e necessária para você estar trabalhando com o seu código Java. Então, rapidamente, abra sua IDE e abra esse projeto que está aqui dentro dessa pastinha que nós criamos através do Start Coding do site do Quarkus. Então, depois que a gente já abriu aqui a nossa aplicação que nós criamos, ok? Com o nosso código inicial, eu tenho aqui então os meus pacotes, ok? Que é o pacote Docker, com os arquivos Docker, para quando a gente quer gerar as nossas aplicações, e o meu pacote Java, que é onde tem então o meu código fonte propriamente dito. No Quarkus, ele já cria uma classe controller ou resource por padrão, que é esse endpoint aqui, ok? E agora, o que a gente vai fazer, na verdade, é criar alguns outros pacotes para nossa aplicação, ok? Só que antes de criar esses pacotes, eu vou pedir para vocês abrirem aqui o pom.xml da aplicação Quarkus, ok? E nas nossas dependências, nós vamos inserir aqui mais uma dependência para estar facilitando a escrita do nosso código. Então, para quem conhece aí, a gente vai estar usando a dependência do Lombok. Lombok que facilita bastante aí a escrita do nosso código e poupa a gente de escrever mais linhas de código nas nossas classes, onde a gente precisa criar construtores e os métodos getter e setter, ok? Agora sim, a gente já tem a nossa dependência do Lombok, a gente pode vir aqui no pacote principal que foi criado automaticamente pelo site do Start Coding do Quarkus, e aqui a gente já começa a criar os nossos primeiros pacotes então. Então aqui eu vou criar o pacote controller, pode ser também resource, como você achar melhor, ok? Depois eu vou criar o meu pacote service, agora eu vou criar um pacote que vai ser o entity, também poderia ser model, não há problema, não há distinção. Alguns projetos, algumas pessoas utilizam então o padrão de pacotes para as classes que representam o banco de dados como um pacote model, e aí colocam todas as classes de modelo que representam as tabelas do banco de dados, ou entity, que tem o mesmo propósito, as classes entity que vão representar as tabelas do banco de dados. Agora, o que a gente vai criar? A gente vai criar ainda um outro pacote chamado repository. Então, agora, eu vou criar as classes, tem um código pré-pronto aqui, vou criando as classes e vou dizendo para vocês rapidamente o que é que a gente criou em cada uma das classes, ok? Então, agora, aqui dentro do nosso pacote Entity, nós vamos criar uma classe chamada Customer. Okay? E dentro da classe Customer, nós vamos colocar, então, alguns atributos que a gente julga necessário, algumas informações que a gente julga necessário para salvar informações do nosso cliente, ok? Nesse caso, um ID, ou seja, um identificador único desse cliente no banco de dados, o nome, o primeiro nome, o último nome, a idade e o e-mail, ok? Então, para o nosso exemplo, essas informações são as informações que nós vamos criar aí para o nosso cliente. Depois, o que a gente vai fazer? Vai colocar algumas anotações específicas do Hibernate, ok? E do Java Persistence API, JPA. Para quê? Para que a nossa classe Customer seja uma classe que faça referência a uma tabela Customer dentro do banco de dados, ok? O que a gente vai, então, fazer aqui? A gente vai colocar essas duas anotações, @id e @generatedValue, que significam o quê? id vai dizer para o nosso banco de dados, seja ele um Postgres, um MySQL, seja ele um H2, que é um banco de dados em memória que a gente vai utilizar nesse exemplo, essa anotação vai dizer lá para o banco de dados que toda vez que essa informação for criada, ela vai ser uma chave primária relacionada ao identificador único desse
cliente que a gente vai estar inserindo no banco de dados. O Generated Value vai dizer o que para o banco de dados, lá, quando está criando a informação? Vai dizer para o banco de dados que isso aqui é uma sequência numérica, ou seja, se a gente salvar o primeiro cliente, ele vai salvar com o ID número 1. Depois, automaticamente, toda vez que a gente salvar um novo cliente, ele vai seguindo a sequência. ID número 2, número 3, número 4, seguindo essa ordem. Para ele seguir essa ordem automaticamente, a gente coloca, então, essa anotação aqui. Depois, a gente vai utilizar, então, mais 3 anotações em cima do nome da nossa classe, que é o @entity, justamente para que o Hibernate, o JPA, entenda, compreenda que essa classe é uma classe que faz ligação com o banco de dados, que ela representa uma tabela do banco de dados. Para isso, a gente utiliza o @entity, ok? O @data, que é a nossa anotação do Lombok, e o noArgsConstructor, que também é a nossa anotação do Lombok. Sem essas duas anotações do Lombok, nós teríamos que criar um método construtor dentro aqui da nossa classe e teríamos que criar os nossos métodos getter and setter para estar inserindo informação através desses atributos que a gente tem aqui, ok? Como a gente já tem, então, esse @data e esse @noArgsConstructor, não há necessidade. Tendo o nosso customer pronto, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar nossa classe repository, ok? Então, para isso, a gente vai criar aqui uma classe chamada customer repository. E aqui em cima dessa classe, a gente vai anotar ela como application scope. O que é essa anotação application scope? Essa anotação vai dizer, então, para o Quarkus, que é o framework que a gente está utilizando aqui, ela vai dizer para o Quarkus o seguinte: essa classe, Customer Repository, quando a aplicação for inicializada, o Quarkus vai reconhecer que essa classe faz parte do contexto de classes que ele precisa gerenciar, ok? Ou seja, que vão utilizar as dependências e tudo o que o Quarkus proporciona como framework. Se a gente não utiliza o Application Scope, a gente está praticamente isolando essa classe e não está utilizando o Quarkus para fazer, então, o gerenciamento de contexto da nossa classe repository. Então, é interessante que a gente utilize aqui o Application Scope. Utilizando o Application Scope, a gente vai fazer, então, vai utilizar o padrão repository de acesso ao banco de dados. Para isso, a gente vai, então, implementar uma classe específica, que é do Panache Repository, ok? E aqui dentro a gente vai passar, então, como o parâmetro do Panache Repository, a nossa classe Entity, ok? Que é o Customer que a gente criou. O que está acontecendo aqui? Basicamente, a nossa classe Customer Repository vai implementar os métodos que estão dentro do Panache Repository, que nós temos acesso porque temos ele nas nossas dependências do POM XML, ok? Então, essa dependência aqui nos permite utilizar essa classe aqui e os métodos que existem dentro dela, que são métodos que inserem informação e buscam informação do banco de dados, ok? Mas de qual tabela do banco de dados? Então, a gente passa a classe Customer porque é a classe Customer que faz referência à tabela Customer do banco de dados que vai ser criado, ok? Bom, depois que a gente criou essas duas classes, a Customer e a nossa Customer Repository, nós já temos aqui a nossa classe que faz referência à tabela Customer do banco de dados, ok? E nós já temos também a nossa classe Repository, que vai usar métodos específicos para buscar informação do banco de dados e para salvar informação no banco de dados. Então, no próximo vídeo, a gente já vai começar a trabalhar, então, com a nossa classe Service e os nossos endpoints que nós vamos desenvolver na nossa camada de Controller, ok? Então, vejo vocês no próximo vídeo.